todos queridos da casa. Vamos chamar o nosso expositor e amigo Marcos para sentar à mesa conosco. Querido Senhor Jesus, aqui estão os mestres mais uma vez para iniciarmos a nossa reunião dessa casa de amor que nos acolhe. Faça de nós, Senhor, nestes momentos, instrumentos da Tua paz, do Teu amor, a fim de que consigamos sentir a Tua doce presença em nossos corações. Senhor, de forma bem especial, pedimos que o Senhor proteja e inspire o nosso companheiro que fará uso da palavra hoje. Que ele possa, Senhor Jesus, junto contigo, falar aos nossos corações, a fim de que saímos daqui reflexivos quanto ao nosso melhoramento. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Esse evangelho que, na medida que nós vamos amadurecendo a mensagem de Jesus, nós vamos encontrando consolo aos nossos corações, né? Porque os nossos corações precisam de muito consolo. Todas as vezes que eu venho a uma casa espírita, ou a um templo religioso qualquer, eu fico sempre pensando, baseado na minha própria experiência, né? Quantas pessoas que já passaram por aqui, quantas passam atualmente e quantas ainda passarão, e na maioria das vezes trazendo em seu coração, em seus corações, sentimentos ainda muito conturbados, né? Sentimentos muitas vezes difíceis de lidar. E muitas das vezes esses sentimentos são únicos ali, né? A pessoa ela traz aqueles sentimentos de angústia dentro do seu coração, mas aqueles que vivem em volta nem têm a mínima noção disso. Então muitas pessoas às vezes carregam dentro de si situações complexas, situações difíceis, e por medo, por insegurança, acabam não tendo a coragem de demonstrar isso e carregam esses sentimentos no coração, muitas das vezes sozinhos, sem o apoio de ninguém. E buscam, através da religião, buscam através de uma casa espírita ou uma casa religiosa qualquer, uma luz, né? Um caminho que possa fazer com que essas dores, esses sofrimentos, de alguma forma possam ser aliviados. E é difícil realmente, né? Porque a caminhada ela não é fácil. A doutrina espírita esclarece que a gente passa por muitas tribulações, por muitas situações difíceis. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo a mensagem de Jesus, esses sentimentos eles vão se tornando mais leves, eles vão se tornando mais tranquilos. Mas isso não acontece da noite para o dia, né? Não existe fórmula mágica. Isso é um processo. E quando a gente se debruça no cristianismo, principalmente no cristianismo primitivo, ali onde Jesus se encontrava com várias pessoas, né? Aqueles mais próximos, que eram seus apóstolos, e aqueles outros seguidores também, a gente observa que as pessoas que estavam ao lado de Jesus, elas não eram muito diferentes de nós. Elas traziam também conflitos, traziam também situações complexas. E elas buscavam em Jesus a oportunidade de acalmarem os seus corações. E na medida que elas iam caminhando com Jesus, ali ao lado dele, naquele período que, do ponto de vista de tempo, foi um período relativamente curto, mas do ponto de vista dos ensinamentos, da mensagem que foi grandioso, elas iam gradativamente aliviando seus corações, estabelecendo esse reino de Deus dentro delas, entendendo que esse reino de Deus e essa paz interior não é a ausência dos problemas, porque os problemas eles fazem parte da nossa vida. Mas essa paz interior é a certeza e a segurança de que nós não estamos sozinhos. Jesus deixa isso bem claro,
quando ele fala que das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele está dizendo para cada um de nós, que hoje somos os seus seguidores através do seu Evangelho, que nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos ter a coragem de caminhar com Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil diante de uma sociedade, de um mundo onde a gente observa que nós vivemos numa sociedade doente. Mas é uma doença que não é uma doença física. A doença física é apenas o reflexo da doença da nossa alma. Nós estamos doentes por dentro, mas estamos procurando a solução fora. E por mais que a gente conquiste todas as coisas que estão fora, exteriores, isso não é a garantia de que nós vamos conseguir estabelecer a paz interior. E Jesus, ele tinha um objetivo muito claro para aquelas pessoas que estavam caminhando com ele. Ele desejava que aquelas pessoas saíssem de um ponto de insegurança, de dor, de sofrimento. E na medida que elas fossem caminhando com Jesus, elas fossem gradativamente aliviando todas essas dores e esses sofrimentos. Isso não acontecia da noite para o dia. Muitos daqueles que conviveram com Jesus, os próprios apóstolos, eles só conseguiram amadurecer a mensagem de Jesus muito tempo depois que Jesus já tinha partido. Então hoje nós somos convidados, na atualidade, a também fazer essa caminhada com Jesus, para finalmente um dia encontrar essa paz interior. Porque Jesus queria nos tornar pessoas melhores. O objetivo de Jesus é que nós saíssemos de um ponto e chegássemos a outro melhores do que nos encontramos. Então o objetivo de Jesus é que nós nos tornássemos pessoas boas, que nós nos tornássemos homens de bem, que nós nos tornássemos bons espíritos, que é a proposta da noite de hoje. O que é ser um bom espírito? Um bom espírito é uma pessoa de bem. Um bom espírita poderia ser um bom católico, um bom evangélico, um bom ateu. Porque a bondade e o amor não tem nenhuma relação com o tipo de crença que nós seguimos. Então, a nossa proposta da noite é que a gente possa caminhar nesse Evangelho junto com Jesus. E ao longo dessa caminhada, que a gente possa nos tornar pessoas melhores. Porque quando nós nos tornarmos pessoas melhores, aí sim nós encontraremos a verdadeira felicidade. O estudo de hoje, ele faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17. E ele tem como título principal, Sedes Perfeito. Já nos sinalizando a finalidade, aonde nós chegaremos através desta caminhada. Porque o nosso destino é a perfeição. Deus, quando nos criou, não nos criou para que a gente sofresse, para que a gente fosse infeliz. Nada disso. Ele nos criou para que nós pudéssemos progredir e nos tornarmos perfeitos. Então é o nosso destino, querendo ou não. Muitas das vezes, essa caminhada na direção da perfeição, ela é uma caminhada dolorosa, porque nós nos desviamos da mensagem de Jesus. Apesar de nós estarmos dentro de uma casa espírita, às vezes há muitos anos, nós temos até muito conhecimento, mas esse conhecimento ele não faz parte daquilo que nós verdadeiramente somos. Isso fica muito claro nas nossas vidas quando alguma situação complexa acontece. Porque aí sim nós vamos ter a verdadeira medida do tamanho da nossa fé. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, é fácil você ter fé. Mas nós só vamos ter a verdadeira medida da nossa fé quando uma situação difícil acontecer. E ela vai acontecer, porque faz parte da vida. Essa
caminhada com Jesus nos prepara para este momento que, em alguma circunstância, ele vai acontecer. Ele não vai deixar de acontecer porque nós passamos a caminhar com Jesus, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Mas, ao nos tornarmos pessoas melhores e ao caminharmos com Jesus, nós vamos estar preparados para todas as circunstâncias e todos os desafios que a vida colocar no nosso caminho. Então, ele já começa com o título principal, dizendo a finalidade ser perfeito, e depois ele tem como subitem caracteres da perfeição, como a nos dizer os atributos que nós precisamos ter para nos tornarmos homens de Deus: a fé, a bondade, a humildade, a caridade. Depois, porque esse capítulo ele vem trazendo um roteiro, depois ele fala sobre o homem de bem, e o último, o item 4, sobre os bons espíritos, que nada mais são do que homens de Deus. Então, o capítulo começa dizendo assim: os bons espíritos, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos, ou seja, vai nos tornar um homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Só esse início, item 4, já traz para a gente muitas reflexões, porque ele diz o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. E aí está a nossa maior dificuldade, pois na maioria das vezes nós compreendemos muito bem a mensagem da doutrina espírita. Na maioria das vezes nós compreendemos muito bem a mensagem de Jesus. Só que nós não colocamos essa mensagem nas nossas vidas. Isso não faz parte dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles estão equivocados. Então, nós temos o Evangelho de Jesus como se fosse um buquê de flores, algo lindo e maravilhoso. Só que ele também precisa ser uma caixa de ferramentas, aonde todas as vezes que nós estivermos passando por uma situação, nós vamos buscar nesta caixa de ferramenta a ferramenta necessária para superar aquela situação. Então, nesta nossa caminhada que estamos fazendo junto com Jesus, já compreendemos a proposta do cristianismo. Só nos falta senti-la e viver. Colocar verdadeiramente esta proposta nas nossas vidas. Tudo começa pelo sentimento. Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós expressamos, seja verbal, ou seja através dos nossos atos, começa pelo nosso sentimento. Eu preciso mudar a minha forma de pensar e de sentir as coisas. Porque nós estamos dentro de uma doutrina que fala que nós estamos sempre progredindo, que nós caminhamos para um destino melhor. E a gente se depara muitas vezes com pensamentos negativos. A gente se depara muito, hoje em dia, nós e as pessoas de uma forma geral pensam: nossa, esse mundo não tem mais jeito, está tudo errado. Mas se está tudo errado, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo desse conhecimento? O que nós estamos fazendo dessa mensagem que nos diz que está tudo no lugar certo, está tudo de acordo com o que nós estamos construindo? Porque nós somos os construtores do nosso próprio destino. Se nós quisermos mudar o mundo, nós somos só capazes de fazer isso através de nós mesmos. Então, nós temos muito conhecimento, às vezes temos decorado todas as obras, sabemos até a página. Mas será que realmente nós estamos utilizando esse conhecimento para tornar a nossa vida melhor? Para nos tornarmos melhores? Então essa é a proposta da noite. Ele fala aqui também no final que
respeita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Ou seja, cristianismo e espiritismo, a gente está falando da mesma coisa. O que o espiritismo tenta resgatar é justamente essa proposta cristã, desse cristianismo primitivo, onde as pessoas tinham como base da construção da fé a proposta de amor de Jesus. Mas a proposta de amor de Jesus, não esse nosso amor que nós ainda caminhamos com um amor ainda muito equivocado, um amor que cobra, um amor que julga, um amor que diferencia as pessoas, que não respeita nem o direito que o outro tem de se equivocar. Pois as pessoas têm direito de se equivocar, se nós nos equivocamos. Então, a proposta de amor de Jesus é uma proposta que começa com respeito. Porque como que eu posso amar se eu não consigo respeitar as pessoas? As pessoas que são diferentes de mim. E aí, eu me lembrei, eu até tinha falado para Carla, se o Rogério estivesse aqui, a gente ia fazer uma proposta diferente, né? Eu me lembrei da música do Alan Filho, Na Porta de Damasco, mas pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, tá? Mas a letra dessa música tem muito a ver com o estudo da noite. Ela diz assim: Senhor em seu nome, Senhor em seu nome. Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava me mudar. Nós não estamos dando o devido valor àquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro da casa espírita. Precisamos valorizar mais esse conhecimento. Precisamos verdadeiramente mudar, decidir caminhar com Jesus. Nós recebemos da doutrina espírita um conhecimento maravilhoso, mas estamos dando o devido valor a este conhecimento? Nós que aqui estamos, ao recebermos aqueles que chegam, já temos uma palavra de paz, de consolo, não é isso? A gente procura, de alguma forma, ter a palavra certa para aquele irmão que chega aqui na casa com conflito. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de força. Mas será que nós já temos essa esperança, essa fé, essa força dentro de nós? Será que nós queremos dar a alguém aquilo que nós não temos? É o que nós precisamos refletir essa noite. E aí a canção continua dizendo o seguinte: e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também me cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Eu fiquei pensando muito sobre essa parte, né, de tentar me conhecer. Porque nós precisamos verdadeiramente entender quem nós somos. Como que eu quero mudar algo que eu não conheço? Então eu preciso refletir. Será que eu já consegui estabelecer essa fé dentro de mim? Ou será que eu ainda preciso criar mecanismos para construir esse reino dentro de mim? Nós precisamos ter a coragem, como diz uma outra canção, de tirar a máscara. Se eu não tenho capacidade de tirar a máscara do outro, porque muitas das vezes isso pode me causar um transtorno, uma vergonha, eu tenho que ter a coragem de tirar a máscara para mim mesmo e falar: eu ainda sou arrogante, eu ainda sou agressivo. Porque se a gente parar para olhar os nossos atos, nós vamos entender quem nós somos. Então nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e reconhecer que a nossa fé
ela ainda não está como deveria estar. O nosso conhecimento, ele está talvez um pouco diferente da nossa fé, da nossa conduta. Porque o homem de bem é aquele que em qualquer situação da vida, ele vai sempre dar o seu melhor. O homem de bem é o bom policial, é o bom político, é o bom professor. O homem de bem é aquele que, mesmo quando ele não está fazendo algo que satisfaça o íntimo dele, mas ele vai sempre procurar dar o melhor. Porque ele sabe que dando o melhor o resultado vem. Ele sabe que dando o melhor, a sua vida se transforma, porque ele percebe isso na prática. E a canção continua, finalizando, dizendo o seguinte: Senhor em seu nome, Senhor em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ter quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser um leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho, sou o meu próprio espinho. Muitas das vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente age como âncora. A gente fica preso no nosso mundo, né? Naquele quadradozinho ali tão pequeno, que a gente esquece que existem possibilidades maiores. Que a gente esquece que existe um mundo para ser construído. Que a gente esquece que esse nosso mundo interior é a base da construção desse mundo exterior. Então a gente acaba se machucando sendo o nosso próprio espinho. Porque a gente às vezes fica o tempo todo se martirizando dos nossos erros, dos nossos defeitos, quando nós deveríamos aproveitar essas oportunidades para mudar, para fazer alguma coisa para sair dessa inércia que muitas das vezes se torna a nossa vida. Porque a doutrina espírita nos propõe alçar voos maiores, olhar o mundo de uma forma diferente, a partir do nosso olhar interior. A doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos em processo de evolução, que todas essas circunstâncias pelas quais nós estamos passando, elas vão passar, elas não são eternas, mas que nós precisamos ter a coragem de caminhar ao lado de Jesus e não ficar parados. Nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e perceber aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar os desafios, de enfrentar os problemas, e entender que eles são problemas porque nós determinamos que eles devem ser problemas, quando na verdade eles deveriam ser oportunidades para nós nos tornarmos pessoas melhores. Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai de amor. Se nós estamos passando por algo difícil, nós podemos ter certeza que não é culpa de Deus. Façamos uma avaliação da nossa vida. Façamos uma avaliação das nossas relações, das pessoas que vivem ao nosso lado. Muitas das vezes nós, num relacionamento, nós deixamos as pequeninas coisas passarem. E aí chega um determinado momento que elas se tornarão grandes. Porque nós não tivemos o cuidado de resolver elas quando elas são pequenas. Então, olhando, percebemos a nossa vida, né? Temos que olhar as nossas atitudes, as nossas condutas, para que realmente a gente possa mudar. E para que realmente a gente possa pegar este conhecimento que a doutrina espírita nos traz e colocar esse conhecimento na prática da nossa vida, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E aí, o capítulo continua dizendo o seguinte: o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo não está trazendo nada de novo. O Espiritismo ele apenas pede para que a gente se debruce sobre o Evangelho de Jesus, que é muito simples,
Muitas das vezes nós queremos tornar complexo, mas o Evangelho de Jesus é muito simples. Basta a gente colocar o amor à frente de todos os nossos atos. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreende as consequências, nem o alcance moral, ou se as apreende, não as aplicam a si mesmo. Então, essa parte do texto fala de fé inabalável. A fé, ela tem a ver com fidelidade. Quando você é fiel, nada vai te abalar. Se você tiver fidelidade com aquilo que você já adquiriu de conhecimento, se você tiver fidelidade com Jesus, você sabe que você jamais vai estar desamparado. Você tem certeza que aquela situação complexa na sua vida, você vai ter apoio, você vai ter auxílio, mas que você precisa fazer a sua parte. Ficamos maravilhados com as manifestações, mas não entendemos que tudo isso é para que possamos nos tornar pessoas melhores. Muitas das vezes a gente fica maravilhado com as informações que a gente recebe da espiritualidade, as mensagens que a gente recebe nas mesas mediúnicas. Mas tudo isso só tem um único objetivo: fazer com que, através das mensagens que chegam para a gente, nós podemos refletir se nós estamos nos tornando pessoas melhores. Porque quando nós recebemos numa mesa mediúnica uma mensagem de um espírito sofredor, além de nós auxiliarmos aquele espírito sofredor, aquela situação serve para nos mostrar que, se aquele espírito se equivocou, eu não devo produzir a minha vida naquele caminho. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas poderiam ser evitadas se nós parássemos um pouco e refletíssemos mais sobre as situações que nos acontecem. E aí o texto continua dizendo o seguinte: a que atribuir isto? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgar. Então, a doutrina espírita é muito clara. Muitas das vezes existem textos que são um pouco mais complexos, mas a mensagem da doutrina é muito simples, que é a mensagem de Jesus. É a mensagem do amor. Não conseguimos entender, pois não abrimos o nosso coração para sentir Jesus. E aí o texto continua: será então necessário para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, e apreendem com admirável precisão os mais delicados matrizes. Quando a gente volta lá, no cristianismo primitivo, nós vamos ver que as pessoas que Jesus escolheu eram pessoas simples. Jesus não procurou os intelectuais, ele não procurou os doutores da lei. Por quê? Porque ele sabia que a nossa simplicidade é capaz de abrir o nosso coração para as mensagens. E às vezes pessoas intelectualizadas demais não conseguem despertar para essa mensagem. Então, Jesus ele busca ali os pescadores, as pessoas simples, assim como ele busca cada um de nós hoje. Por quê? Porque nós temos a capacidade de entender a mensagem de Jesus. Nós temos a capacidade de fazer com que essa mensagem realmente transforme a nossa vida. Então o que Jesus nos pede é: caminhe comigo, escute o que eu tenho a dizer, observe o que eu faço, observe meus ensinamentos, conduza a sua vida desta forma,
paz que você tanto procura. Para entendermos a mensagem do Cristo, não é preciso ter uma inteligência superior, é necessário ter amor. Amor. Mas quem ama a gente, quem ama verdadeiramente, não espera absolutamente nada em troca. Esse é o nosso grande problema. Porque na maioria das vezes nós sempre criamos alguma expectativa sobre aquilo que fazemos. Mesmo quando a gente pensa que não. Isso acontece muito quem tem filhos, você cria o seu filho, dedica toda a sua vida a ele, faz o seu melhor, às vezes deixa de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer na sua vida em prol dos seus filhos. E aí eles crescem, se tornam adolescentes. E aí, no primeiro momento que eles fazem alguma coisa que a gente não concorda, o que a gente diz? Poxa, dediquei minha vida inteira a você. Isso não é amor. Porque você está esperando alguma coisa em troca. Então nós temos que fazer simplesmente a nossa parte, sem nenhuma expectativa de que o outro corresponda àquilo que nós estamos fazendo. O que vai construir a nossa vida, o que vai nos tornar pessoas melhores, é simplesmente fazer a nossa parte. O outro vai ter que fazer a parte dele, nós não podemos fazer por ele. Então amar é simplesmente fazer o melhor que eu posso, respeitando tudo que vier depois daquilo que eu fiz, tudo, mesmo que seja ingratidão. Então, para nós é muito difícil realmente entender essa proposta de amor de Jesus. Mas é necessário que a gente se esforce, é necessário que a gente faça esse esforço de realmente dar o nosso melhor todos os dias, sempre, sem ter a expectativa de receber alguma coisa em troca. O texto continua dizendo o seguinte: provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, para que a gente possa entender essa proposta de amor de Jesus, nós precisamos ter um certo grau de sensibilidade. Ser sensível, gente. Nós vivemos num mundo de tanta correria que nós estamos perdendo a sensibilidade. Às vezes de escutar o outro, somente de escutar. Muitas das vezes a única coisa que a pessoa quer é colocar para fora. E aí a gente já fica pensando um monte de coisa, fica pensando na resposta que vai dar. Apenas ser sensível à dor do outro, entendendo que nós não podemos mensurar a dor do outro, porque muitas vezes nós temos fórmula pronta. Isso não funciona. Porque o que pode ser muito simples para mim pode ser extremamente complexo para o outro. Então, muitas das vezes as pessoas vêm com um problema e a gente fala, poxa, procura uma leitura edificante, faz isso, faz aquilo, como se a fórmula que serve para mim possa servir para o outro. A gente tem que ser sensível para o outro. Entender que cada pessoa responde a cada situação segundo as suas próprias experiências. Só que as experiências são diferentes. Então, muitas das vezes eu posso responder uma situação com uma facilidade incrível, o que para o outro é muito difícil. E aí, o que eu falo? Poxa, mas olha só, o problema dele, poxa, aquele probleminha, o meu é muito maior. Não é maior. Então, nós precisamos ter sensibilidade. E ele fala aqui de maturidade do senso moral. Essa maturidade de nós, que já temos bastante conhecimento, precisamos agora amadurecer este conhecimento. Maturidade do nosso senso moral. Ou seja, colocar o senso moral
como base de todas as nossas ações, para que a gente possa realmente construir um mundo melhor. O texto continua dizendo o seguinte: alguns ainda muito tenaz são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que o envolve tira-lhe a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então é essa névoa, a névoa do nosso orgulho, a névoa da nossa ganância. Muitas das vezes nós estamos tão presos às coisas materiais, porque nós vivemos num mundo em que nós temos muitas necessidades materiais. Não existe problema nenhum nisso. Nós temos que correr atrás das nossas necessidades materiais. O problema é o peso que nós estamos dando a essas necessidades materiais. O tempo e o esforço que nós estamos dedicando na nossa vida a essas necessidades materiais. Porque se nós fizermos uma contabilidade na nossa vida, nós vamos ver que nós dedicamos 99,9% do nosso tempo às coisas materiais. Poderíamos dedicar um pouquinho mais do nosso tempo às coisas espirituais. A meditar sobre a nossa própria vida. Por quê? Nós podemos conquistar muitas coisas materiais, só que elas vão ficar por aqui. Nós não vamos levar. Principalmente quando nós chegamos a uma certa idade, a gente vai percebendo que essas coisas, muitas das vezes que a gente se desgastou ao longo da vida inteira, que essas coisas não têm tanto valor assim. Que a amizade, que o prazer de estar ao lado do outro, que a oportunidade de estar ao lado daquelas pessoas que muitas vezes vão seguir antes de nós, e às vezes a gente perde por conta das questões materiais. Então, precisamos ter essa sensibilidade e essa maturidade do senso moral. Aí, gente, seguindo em frente, o texto fala assim: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar. Fibras que nos outros se conservam inertes. Então, o espírita verdadeiro é aquele que busca fazer esse esforço para se tornar uma pessoa melhor. É aquele que procura colocar a moral à frente de todas as coisas. Nós trazemos em nós ainda muitos sentimentos equivocados, mas nós precisamos trabalhar esses sentimentos equivocados para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, muitas pessoas apenas escutam sons. Outras percebem a sutileza, da nota musical. Então, nós precisamos perceber a sutileza da mensagem do Evangelho, a grandeza dessa mensagem, o quanto essa mensagem pode transformar a nossa vida se nós usarmos ela como uma ferramenta de transformação da nossa caminhada. E aí, o texto termina dizendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Eu acho muito interessante essa colocação dos espíritos, porque eles não falam reconhece o verdadeiro espírito pela aquela pessoa que anda certinho, que faz tudo certo, que tem um amor. Não. Eles falam reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para se tornar uma pessoa melhor. Então nós só precisamos nos esforçar um pouco mais para
para nos tornarmos pessoas melhores. Porque aí nós seremos boas pessoas, nós seremos homens de bem e seremos bons espíritos. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Nada acontece sem a nossa vontade. Nós precisamos ter vontade de alçar voos maiores, de olhar o mundo numa perspectiva diferente, de olhar as pessoas que estão ao nosso redor numa perspectiva diferente. Não olhar só aquilo que nós estamos vendo, porque por trás daquilo que nós estamos vendo existe um espírito que traz na sua caminhada situações muitas das vezes complexas e que tem uma influência direta na sua vida atual. Então que nós possamos ter mais sensibilidade ao olharmos o outro e ao olharmos a nós mesmos. Então tudo começa com a vontade, né? Que nós possamos iniciar na noite de hoje com vontade, né? Com um desejo sincero de nos tornarmos melhor. Porque tudo começa no nosso pensamento. Se nós continuarmos com aquele pensamento, poxa, o mundo não tem jeito, né? Está tudo ruim, eu com a televisão só vejo coisa ruim. Nós vemos aquilo que a gente quer ver. Nós vivemos aquilo que nós queremos viver. E a nossa vida é aquilo que a gente quer que ela seja. Nada está fora do lugar. Se o mundo precisa mudar, essa mudança tem que começar em cada um de nós. Não tenham a ilusão que nós somos capazes de mudar o outro. Nós só mudamos o outro através de nós mesmos. E para isso é preciso esforço, paciência, tempo, resignação, fé e confiança. Porque as coisas não acontecem na noite de hoje. Nós somos muito ansiosos, né? Nós temos um problema e queremos que esse problema se resolva amanhã. Só que esse problema foi construído ao longo dos séculos. E ele também vai, né? Indo se diluindo ao longo dos séculos. Nós dizemos que acreditamos na reencarnação, mas vivemos como se só tivéssemos essa vida, né? Porque queremos tudo para essa. Temos que ter um pouco mais de fé no amanhã. Este amanhã pode acontecer nesta vida, mas pode também acontecer na outra. Então que nós possamos sair daqui hoje com um sentimento no nosso coração, um sentimento de gratidão, porque a vida é tão maravilhosa. A gente só percebe a falta que algumas coisas fazem quando nós não temos mais, né? Quando nós podemos perceber isso todos os dias. Quando a gente acordar amanhã, trabalho de casa, né? Sempre tem que ter trabalho de casa. Que a gente possa respirar profundamente e ver como que é bom respirar, né? Quem já sentiu falta de ar sabe como é maravilhoso respirar. Respirar é maravilhoso. Então que nós possamos ser gratos ao acordar pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pelas pessoas que estão do nosso lado, pelo trabalho que temos, mas acima de tudo pela oportunidade que temos a cada dia de virar a chave, de nos tornarmos pessoas melhores, de construirmos dentro de nós esse reino, pois só assim, finalmente, nós teremos a paz transferida. Muito obrigado a todos. A gente agradece de coração ao nosso amigo. E como a gente disse lá na conversa inicial, né, que ele pudesse falar com os nossos corações, e assim ele fez com muita propriedade. Então, Jesus te abençoe, meu amigo. Com certeza vamos te perturbar mais vezes para você voltar
E queremos agradecer a todos, né, por estarem aqui novamente, que a gente possa levar para casa, não esquecer do exercício de casa, amanhã acordar, respirar, levar o ar até onde a gente puder e soltar devagarzinho, para já acordarmos gratos a Deus, que essa é a nossa tarefa para amanhã. Então, sem mais, a gente vai fazer a nossa prece final. Lembrando que a nossa prece ela é também prece para os nossos companheiros desencarnados. Nesse momento, a gente vai pedir que cada um pense em algum companheiro nosso que seja muito querido, que já não mais faz parte dessa vida terrena, para que a gente emane pensamentos de positividade, de amor, de amorosidade a esses companheiros também. Vamos então à nossa prece. Querido Senhor Jesus, bondoso e amado Deus, que nos guia, que nos cria e que está sempre protegendo a cada um de nós. Aqui estamos com os corações gratos pelos ensinamentos recebidos nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos abençoar, manter firme a nossa vontade de acertar, a fim de que, junto contigo, consigamos sentir melhor a tua doce presença em nossas vidas. Querido Senhor, neste momento nós pedimos para que esta paz que ora estamos aqui sentindo, que ela também possa se irradiar aos companheiros do qual neste momento passam pelos nossos pensamentos e que já não mais fazem parte deste plano físico. Que onde quer que eles estejam, Senhor, eles possam estar recebendo a melhor virtude que nós possamos emanar neste momento, o melhor pensamento, a tua paz. Esteja com eles, Senhor Jesus. Esteja com cada um deles, a fim de que, percebendo a tua presença, sentindo com vontade a tua presença, eles possam alçar o voo e dar continuidade ao processo evolutivo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.